Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal, eu estou aqui com ele, Gabriel Divan. Daí, Gabriel, dá um salve pro pessoal aí. Salve, mas é que eu queria dizer outra coisa, cara. Vai lá. Eu tava com problemas para utilizar uma impressora aqui que eu tenho, e aí eu descobri que ela tinha que estar conectada com o mesmo roteador, no mesmo Wi-Fi do computador, só que ela não captava o 5G, e sim só o 2G. Então, quando eu mudei a conexão do computador para o 2G, ela conseguiu captar, e aí eu consegui imprimir, ou seja, hackers. Piratas de computador. Né? Eu gostava daquela ceninha lá do telefone, sabe? Que deles, tu aperta assim o negócio e não precisa botar a ficha do telefone, Gabriel Divan. O Salsicha ali, né, sabe tudo do telefone. Manjava tudo. Inesquecível Salsicha e inesquecível Angelina Jolie de cabelos curtos. E o Sick Boy do Trainspotting. Sick Boy um pouco mais, né, coradinho, né, um pouco mais disposto. Né? Grande filme. Gabriel, vamos ser rápidos e rasteiros nessa entrada aqui, porque o programa está, ainda bem, longo, delicioso, cheio de informações, uma maravilha. A gente tem que ser rasteiro, né? Porque a nossa convidada é muito profunda, é para dar uma equilibrada. Exatamente. Vamos fazer o equilíbrio é a base de todas as coisas, Gabriel Divan. Me diga então. Um pouco de salada, como é que é? Não, deixa pra lá. Um pouco de salada, um pouco de whey misturado com crack, né? Essas coisas. Gabriel, algum salve? Não, já mandou dar no início, já dei salve. Então tá, Gabriel, eu vou mandar um salvezinho aqui. Eu quero mandar um salve pro nosso amigo Alexandro Vaz, que lá no episódio da semana passada ele botou, estou caminhando com os caramelos e começando a escutar o Vira, e daí tem uma imagem do nosso episódio e uma imagem dos caramelos, cara, e eu sou um grande fã de vira-latas caramelos, assim, então um salve pro Alexandro e pros seus caramelos aqui, cara. Olha, salve pra caramelos, né, sempre lembrando que os salves pra bichinhos nunca saíram de cena. As pessoas que pararam, elas pararam de querer agradar os caramelos, e aí por isso que acontece esse hiato, mas eles voltaram com tudo aí. É o nosso bichinho símbolo, diria eu aqui, do Brasil, né, cara? Gabriel Divan, faça a minha parte aqui, Gabriel Divan. Se uma pessoa quiser ajudar o Vira Casacas, Gabriel, se quiser, assim, eu acho legal o que eles fazem, eu acho massa o trampo, eu quero que expanda, eu quero mais coisas, inclusive, o que ela pode fazer, Gabriel Divan? Olha, ela pode usar os algoritmos ao nosso favor, né, e fazer com que o Vira Casacas consiga chegar a mais pessoas, porque os algoritmos vão perceber que é um ponto de interesse comum, que é uma coisa que mais pessoas que gostam do que você gostam também, e assim a gente vai espalhando e vai fazendo com que o Vira Casacas só cresça e só consiga atingir, eventualmente, quem ainda não nos conhece. Isso é muito importante, então isso é uma maneira de apoiar o Vira Casacas. Agora, se você quiser manter o Vira Casacas de pé, manter a gente funcionando, e se você quiser permitir que ele seja grátis, continue sendo em todas as plataformas, todos os serviços de streaming, no Libsyn, no viracasacas.com, em todos os lugares que a gente tem aí, espalhados no YouTube, na Aurelo, aí você pode fazer o seguinte, ó, você pode nos apoiar, você pode financeiramente dar uma colaboração, repito, é para o podcast continuar grátis, você não está pagando o conteúdo, você está dando uma forcinha. É por causa de muitas forcinhas dessa galera que a gente continua editando, a gente continua fazendo nossos trabalhos, botando ele no ar em vários lugares. Isso aí demanda trabalho, isso aí demanda pessoas que estão se esforçando, e é por isso que a gente precisa dessa contribuição. Ninguém aqui quer forrar a burra de dinheiro e muito menos, né, comprar uma Ferrari, o último tipo, né? Vai ser um pouco difícil. Mas então, vai lá em apoia.se/viracasacas, escolhe uma faixa de apoio, você pode nos apoiar com R$5 por mês. 5 por mês. Repetindo, R$5 mês, tá entendendo? Pô, tem um pouquinho mais aí sobrando, nos apoia com R$10 por mês, é 10 uma vez no mês, é aquilo que sai no cartão, lá você paga um monte de taxa aí que você nem sabe que é o triplo disso, né? Então, R$10 por mês. Tá com aquela assinatura lá tu nem sabe mais o que tu tem de assinatura de streaming ali, nem usa mais, faz 10 anos que não usa mais o troço, assistiu um seriado lá e nunca mais. O cara paga o Star Plus pra poder ter acesso ao Paramount, que é onde ele vê as coisas da Amazon. É umas loucuras assim, né? Enfim. Então, dá R$10 pro Vira Casacas aí, muito melhor negócio aí. Colabora com quem faz você informado e satisfeito toda semana.
Claro que dá para dar 10 mil reais também no Apoia-se, né? Mas essa categoria ela anda um pouco esvaziada, né? Faz alguns anos. Mas tudo bem, tudo bem. Ou você pode nos escutar pela Orelo, e aí você baixa o aplicativo do Orelo, ouve por lá, aí pinga alguma coisinha pra gente, e tem gente, inclusive, que usa a Orelo como uma plataforma de suporte também. Você pode se cadastrar, se logar na Orelo, e você pode também apoiar com alguma quantia por lá. Então é 2 vezes, né, a possibilidade de fazer um apoio pela Orelo, e você pode fazer também o mais tradicional, que é pelo Apoia-se, mas qualquer um dos dois vem muito bem. Lembrando, Gabriel Divan, que como uma forma de agradecer aos nossos apoiadores que estão sempre lá, nós também estamos com sorteios mensais, né? Então tivemos agora nesse mês de janeiro já foi, mas agora em fevereiro tem de novo, então, né? Lá no dia 25 de fevereiro, rola sorteio para os nossos apoiadores. Sempre no dia 25 vai ter sorteio, brindes incríveis, livro que a gente indica, é uma série de coisas aí, é o baú da felicidade. Muito bem, Gabriel Divan. Agora sim, então, podemos ir para o nosso episódio. Vamos lá. Gabriel Divan. Tô aqui e de novo eu tô cansado, porque eu tive que trazer escada acima o currículo da nossa convidada aí e eu tive que parar no meio para descansar. Não, olha, hoje nós temos uma novidade, né? A gente tá muito feliz aqui, fazia tempo também que a gente queria contar com essa convidada. Agora, Gabriel Divan, quando foi que você conversou com alguém que foi da Forbes Under 30? Hã? Olha, será que pega alguma fama, algum mel e algum dinheiro por osmose, hein? Será? Eu tô achando que imediatamente vai aparecer um artigo A1 no meu Lattes, só de conversar. Não, vai aparecer um A1, vai aparecer uma bolsa PQ e vou ganhar umas passagens aéreas aí, eu acho que é isso. Muito bom! Então, sem mais delongas, nós estamos aqui hoje com Nina da Hora. Nina, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. A gente já se seguia ali no Twitter, já rolava, né, aquele flerte. Mas agora finalmente rolou um convite e você topou. Muito obrigado por ter topado. O senhor está flertando com as convidadas, é isso? É sempre, né, cara? Sem aquele negócio, a gente vai seguindo, a gente vai acompanhando, a gente vai vendo até que finalmente rola, assim. Então, muito obrigado, Nina, por ter topado. Seja bem-vinda ao Vira Casacas. E vai que tem alguém que não te conhece, então diz aí, Nina, de onde é que vem, o que faz, se apresente e depois a gente pode finalmente, né, começar a conversar. Massa, galera. Eu queria dizer para os telespectadores que eu já estava rindo aqui, né, quietinha rindo aqui da apresentação, mas eu que agradeço o convite. Para mim tem sido bem legal participar dos podcasts que eu escuto, que eu acompanho há algum tempo. Vai ser bem legal ter que me ouvir depois nos episódios, porque geralmente eu não ouço a minha voz, não me vejo, mas nos podcasts que eu sigo eu tenho me escutado, pelo menos. Então, para quem não me conhece, eu sou cientista da computação, hacker antirracista. Algumas pessoas ficam na dúvida se eu sou da computação, se eu sou de outra área, que realmente, desde que eu me entendo por gente na tecnologia, eu realmente penso tecnologia junto, lá na relação com a sociedade. Eu acho que não tem como a gente pensar em evolução tecnológica, pensar em evolução de equações e etc., sem pensar no impacto da sociedade. Então, na academia, assim, né, na universidade, trabalhando desde a graduação com ética em inteligência artificial, né, então isso traz aí os estudos sócios técnicos, vamos dizer assim, a palavra bonita aí das ciências sociais. Em paralelo a isso, também tenho tentado, porque fazer isso junto com a universidade é um desafio, participar dos debates, né, ativistas pelos direitos digitais, por pensar e repensar a soberania digital no Brasil, pensar os impactos nas pessoas que já são marginalizadas, né, pela tecnologia, e no meu caso, as pessoas negras, a comunidade LGBT. Realmente eu fiz muita coisa em paralelo aos estudos, então acabei tendo a oportunidade de trabalhar em algumas empresas de tecnologia. Não trabalhei em Big Tech, né? Eu sempre falo isso porque, enfim, quem curte, beleza, galera, mas até então eu estou conseguindo me manter dentro da margem ali do que eu estou pensando para a vida. Atualmente sou diretora fundadora do Instituto da Hora, né, para dar continuidade aos trabalhos de direito digitais, junto com uma equipe muito massa,
de pessoas negras e indígenas. Nós estamos trabalhando mais nos temas de segurança da informação, inteligência artificial, e numa pegada aí que dê para descentralizar um pouco o debate dos territórios e sempre dos mesmos nomes e referências, né? Então, se eu pudesse fazer um resumo, é isso. Eu tento seguir na área da pesquisa, agora estou fazendo mestrado na Unicamp, computação, também na área de ética e inteligência artificial. E eu tento conciliar aí esses trabalhos com os conselhos, em partes a indústria, em partes aí com sociedade civil. É terrível, Gabriel Divan, sabe por quê? Porque assim, ó, a Nina é aquela prima que todo mundo deve odiar, né? Porque diz assim, ó, olha só tudo que tua prima tá fazendo, né? Eu andei de skate ontem, e a tua prima, ela fez um projeto lá em Berkeley, nos ataques, que legal, tal. Mas ó, a Nina já começou a nossa conversa aqui, antes da gente começar a gravar, nos bastidores, ela já começou mentindo, porque ela chegou e disse assim, não vai dar para aproveitar o carnaval do Rio de Janeiro, mentira que vai passar 2 blocos aí embaixo, né, e vai alterar os planos, mas o povo quer saber, Nina da hora, por que você disse hoje que não ia aproveitar o carnaval do Rio? Galera, porque é isso, vida de pesquisa demanda uns sacrifícios, e os primeiros sacrifícios desse ano vai ser o carnaval. Mas assim, os amigos íntimos sabem que eu só vou para um bloco e depois eu sumo no carnaval, então... Então não vai ser um sacrifício muito, não vai ser bem um sacrifício assim, mas é para dar andamento na pesquisa mesmo, então vou ter que ter esse tempo de fevereiro. Tá bom, tomara que meus alunos e alunas estejam ouvindo isso, né, para se inspirar, aí olha só, vai para um bloco e depois some, tá, está autorizado, não tô brincando, mas Felipe, eu vou fazer uma primeira pergunta para a Nina, porque eu vou pegar um gancho de uma das primeiras coisas que ela sempre usa para se apresentar, né? Foi o que ela falou aqui, o que ela fala muitas vezes nas redes dela e tudo mais. Nina, essa coisa de hacker antirracista, né? A gente passou por um grande período aí, onde a palavra hacker, né, ela vinha suscitando toda uma questão de curiosidade, toda uma questão, às vezes, né, atrelada a pessoas que sacaneiam e tudo mais, tal, quando, na verdade, né, tem tanto um discurso que pode se apropriar, né, do hacker como um legítimo pirata, até você utilizar-se desse termo de uma maneira mais técnica e tudo mais, né? O que faz um hacker, e principalmente uma hacker antirracista? Qual é a missão aí e onde é que está, né, o ponto central dessa definição? Márcio, eu gosto muito de responder essa pergunta porque é uma forma de eu criticar Hollywood, porque ficou pintando a galera hacker como se fosse uma galera que não conversa com ninguém, digita super rápido e vive no escuro. E assim, se for pegar os movimentos, assim, sabe, hackers pelo mundo, é uma galera que tá sempre em coletivo, tentando, na maior parte das vezes, né, tentando despadronizar algum conceito, alguma prática na sociedade para tentar dar uma visão mais coletiva, sabe, para algum conceito. E acho que sempre existiram essas dúvidas do que é ser hacker, né, e do que é a cultura hacker, justamente por tantos mistérios que estão em volta da comunidade. Assim, não dá pra gente dizer a origem propriamente dita, que é só Berlim ou França ou Amsterdã, que geralmente são os países que a galera mais traz, assim, né, como força da cultura hacker. Então eu gosto de usar uma construção, assim, não uma definição, mas uma construção do que é ser hacker, antes de falar de hacker antirracista, que é uma pessoa que tem conhecimentos, né, de conceitos e de técnicas e de métodos, de redes, computadores, segurança da informação, e de alguma forma usa essas técnicas, esses métodos para tentar explorar, testar e modificar sistemas de computação e também, e prioritariamente, sistemas que estão moldando o mundo, né? Então, no geral, eu gosto de usar essa porque essa construção ela define para além da computação e da tecnologia. E quando você junta com ser hacker antirracista, assim, de fato parte desse lugar que eu venho construindo. Antigamente eu falava muito sobre ser cientista da computação e construção, né?
Eu continuo falando isso, mas aí eu tive que mudar, porque conforme você vai usando muitas redes sociais, a galera cria umas teorias a partir de como que você tá se apresentando, e as pessoas começaram a associar como se eu nunca tivesse, sei lá, finalizado a graduação. Nem que seja, isso não que seja um problema isso, mas aí tive que ficar tive que ficar fazendo uns hacks, assim, de pensar, cara, não tem como eu ficar na minha ingenuidade falando sobre estar em construção só, apesar da gente estar em construção. Então, o Hacker Antirracista, ele nasce nesse local que eu estava me construindo enquanto cientista da computação, né? Eu estava pensando o que eu queria fazer na área, tem muitas possibilidades, tem muita... tudo parece muito reluzente, né? Tudo parece ouro, tudo que você toca parece ouro. E conforme eu fui tendo a oportunidade de participar dos debates, estudar, participar das construções a partir das leituras, assim, e muito também dos movimentos sociais, das manifestações, eu fui entendendo que o meu lugar não é necessariamente tentar erradicar o racismo da sociedade, seria ótimo se tivesse como fazer isso, mas é mitigar os danos. E já que nós estamos vivendo numa sociedade muito, 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 muito focada no digital, ou que está muito focada em ter relações a partir dos algoritmos, ou que está sendo mediada de alguma forma pela tecnologia, eu comecei a realmente direcionar as habilidades e os conceitos que eu fui aprendendo e que estou aprendendo até então, para tentar mitigar, né, os danos do racismo. Então, Hacker Antirracista eu estou tentando resumir tudo isso em uma palavra só, mas com muito pé no chão. É difícil, né, quando você cria consciência racial. Você tem que fazer algumas escolhas difíceis, e uma das escolhas que pelo menos eu tive que fazer foi ter que equilibrar mais o que é o ideal com o que eu estou vendo, né, com o que é a realidade, com o que é concreto. Se quando você é mais jovem, você tem essa liberdade de, vamos meter o pé na porta, vamos fazer acontecer, vamos pensar as soluções mais mirabolantes e sem saber se elas vão dar certo ou não, mas só pelo prazer de pensar aquilo. E conforme eu fui criando consciência racial, eu fui vendo que eu ia ter que ter um equilíbrio maior, assim, sabe, entre o que é concreto e o que não é concreto. Eu sei que todo mundo passa por isso, né? A partir dos 18 anos, ou você ganha o Rio Card, ou você ganha um carro, tá tudo bem. Sim, eu ganho o Rio Card. Se pessoas que ganham um carro, é isso. E todo mundo passa por esse corte de realidade, ou deveria passar por esse corte de realidade. Mas quando você está falando de racismo, assim, é um corte de realidade que define a sua vida, né? Define os caminhos que você vai conseguir percorrer, enfim, são muitas definições que não estão nas suas mãos, estão nas mãos dos outros, né? Eu gosto de falar que é isso, o racismo não é um problema das pessoas negras, é as pessoas brancas que criaram isso, e nós estamos só tentando mitigar os danos, então passa por tudo isso, sabe? Apesar da área da computação ainda ser uma área majoritariamente neutra, vamos dizer assim, que as pessoas tentam realmente acreditar que há uma neutralidade na vida, quando eu saí um pouco da área e tive a oportunidade de estar mais perto dos movimentos negros, dos movimentos sociais, eu fui vendo como que não teria como eu pensar, não teria como eu tentar resolver alguma equação algébrica ou algum problema desses problemas que são aí raros, e tentar me dedicar a isso vendo o que está acontecendo na sociedade. Então, essa é a história. Tem uma parte bonitinha, mas a maior parte realmente eu tendo que fazer escolhas. É muito legal isso, né, Nina? Porque, assim, eu ia te interromper para dizer que tudo que eu sei sobre hackers veio do filme Hackers, né? Piratas de Computador, com Johnny Lee Miller e Angelina Jolie. É muito... De 95, não é? De 95, com o famoso serial killer, né? Era um dos hackers lá, e eles pegavam no telefone, faziam os negócios. Extremamente divertido. Muito verossímil, né? Exatamente aquilo lá. Eu imagino que sim. Na minha cabeça ainda é assim que funciona.
Mas, Ina, eu quero saber, né? Assim, agora, recentemente, tu lançou um livro, exatamente, chamado Algoritmos, né? My News explica algoritmos. E eu queria que tu desse uma passada, então, nesse livro, o que tu traz a respeito disso, porque, de novo, né? A gente já falou com a Letícia Cesarino aqui, a gente já falou em outros momentos também a respeito da questão de algoritmos, mas ainda me parece que muitas vezes quando a gente vê nas redes, quando a gente vê num senso comum, o pessoal fala muito de algoritmo, mas é difícil a gente entender até onde que isso aí chega na nossa vida. E também nisso que tu fala a respeito, olha, tem uma neutralidade no campo, mas não é bem assim. Então, se pudesse pegar essa questão do teu livro, do que tu trata ali, do que são algoritmos, talvez a gente chegue numa questão de, poxa, Nina, algoritmo pode ser racista também, algoritmo pode ser misógino, pode ser preconceituoso, né? Como é que a gente traça essa questão? Nossa, eu gosto... olha, é bom não ter roteiro, viu? Porque as perguntas estão me fazendo pensar outras coisas também. Mas esse livro, a ideia dele, né? O convite do My News, que faz parte dessa coleção My News Explica, que tem outros autores, e outros temas relacionados à política e a outros temas, assim, que parecem temas muito... distantes do que está acontecendo no dia a dia da sociedade. Distantes que eu digo assim, as pessoas usam, elas têm smartphones, elas têm redes sociais, mas elas não sabem muito bem o que está por detrás disso. E a gente fica tentando explicar por meio das mídias jornalísticas e divulgação científica, mas é isso, não tem como saber com quem nós estamos falando, né, por meio dessas mídias. Então, quando eles convidaram para fazer o livro, eu já tinha participado de uma live, né, de uma conversa sobre algoritmos e reconhecimento facial em um dos canais deles, do My News. E a editora, né, e eles, a editora Almedina, né, do grupo Almedina, conversaram comigo falando que eles queriam conversar sobre a ideia de escrever um livro, né, e que poderia ser do tema o tema que eu quisesse, mas tinha que falar sobre algoritmos. E aí nós fomos conversando, eu falei, cara, eu visualizo que ainda há um afastamento, um abismo, assim, entre o entendimento das pessoas sobre algoritmo e o uso. Só que não teria tempo, né, porque, assim, foi no meio das eleições, né, alguns meses antes de começar 2022 começou e já era ano de eleição extremamente difícil. Então eu tive que alinhar também ao tempo que eu teria de dedicação para fazer a escrita desse livro. E a ideia que eu tive foi escrever um livro para quem... Como que eu posso explicar? Escrever um livro para pessoas que estão em movimento, como eu sempre tive na minha vida. Movimento não é uma pessoa acelerada. Eu tô falando que eu tive que estudar e trabalhar. Então, muito dos livros que eu li na minha vida, eu li no trem, eu li no ônibus, eu escutei muita coisa, né? Teve um período, assim, de 1 ano praticamente da minha graduação que eu escutava muitos livros, escutava muito mais do que lia, porque era o tempo que eu tinha ali entre um transporte e outro, caminhando na rua, e enfim. E aí eu pensei, bom, tem um tema... Eu quero escrever para pessoas que não vão conseguir sentar para tomar café e ler o livro. E aí eu vou ter que resgatar muita coisa do meu dia a dia, né? Então, o livro, primeiro é isso. Ele não é para ser lido por pessoas que vão ter tempo para sentar, tomar café e abrir o livro. Não é essa a ideia. O outro ponto sobre o livro é que ele tem o objetivo de fornecer, de compartilhar, né, uma introdução mais direta sobre algoritmos e suas diversas faces, convidando as pessoas a dar continuidade a essa busca, né, da forma que elas acharem melhor. Então, assim, também não é um livro que você tenha que fazer a leitura acreditando fielmente em tudo que está ali, sem você fazer a sua reflexão após cada capítulo, né? Então eu procurei equilibrar junto com o ego também, porque assim, todo indivíduo, todo ser humano, acho que todo indivíduo tem ego, né? Ele vai se desenvolver mais ou menos, dependendo das suas ações aí na vida.
Então eu tive que equilibrar de também ficar um pouco desprendida de achar que as pessoas têm que seguir isso aqui como Bíblia. Então eu tinha essas duas premissas aí para começar a escrever, e toda a divisão do livro é focado nos conceitos básicos, né? Então quais são os conceitos que ajudam a entender os fundamentos de algoritmos, que não é só sobre se é uma receita de bolo ou algoritmo de rede social, não, é anterior a isso, né? Então, se você está tentando fazer uma conta em casa, essa conta é sobre a melhor receita para você preparar um café, né? Acho que para quem gosta de estudar café como eu, você tem receitas, né, medidas, o quanto você pode botar de água, o quanto que você tem que moer café de grão, etc. Então, pensa que esse passo a passo é isso, é o mais básico que você pode ter no seu dia a dia de algoritmo, e todo mundo faz isso quando está cozinhando, né? Então, eu tentei trazer esses exemplos do dia a dia, contei uma historinha, né, que é importante ali da criação dos algoritmos e aonde nós estamos nos situando, né? Trouxe algumas revoluções que contribuíram negativamente e positivamente aí para as tomadas de decisões, e depois tentei relacionar melhor o algoritmo com inteligência artificial, porque é necessário fazer essa diferenciação para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de questionar o algoritmo independente da inteligência artificial. Porque agora, como inteligência artificial está no hype, parece que os dois conceitos nasceram ao mesmo tempo e que são a mesma coisa, né? Então, quando eu falo de algoritmo, nesse sistema básico desse exemplo que eu trouxe, é algo. Quando eu falo de algoritmos associados a algum tipo de coleta de dados, algum tipo de aprendizado, apesar de eu não gostar de usar esse termo aprendizado, é a tradução literal de machine learning. Então, quando você começa a fazer essas associações, aí nós estamos falando de uma outra área, né? Estamos falando de algoritmos, mas aplicado a uma outra área, que é a área de inteligência artificial. A primeira parte do livro é toda essa, explicando como que os algoritmos são relacionados a essas áreas de inteligência artificial, as áreas mais básicas de algoritmos que não envolvem inteligência artificial, então está mais ligado à engenharia de software. E eu deixo uma segunda parte que eu não explorei muito, apesar de ser o que eu mais... que é a maior parte do meu trabalho hoje, que é a análise crítica, né? São as aplicações, os impactos dos algoritmos no dia a dia, na sociedade. Eu deixei a segunda parte assim, um pouco mais superficial. Tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa mudando, então eu quis fazer a segunda parte relacionada a isso, a governança, a justiça algorítmica, a regulação, como algo que pudesse ser lido independente do ano. Então, assim, eu tive que tentar realmente pensar a escrita sem ser datada. Então, quem for ler a segunda parte do livro, é um livro bem fininho, tá? É um livro muito rápido, realmente é para você ler no transporte público. Tem 91 páginas. Quando a pessoa pegar para ler a segunda parte, ela vai sentir que a partir dali ela pode buscar outras referências, pode associar as críticas que elas estão ouvindo em podcasts, que elas estão vendo na televisão, que elas estão vendo nas redes sociais, mas que não é para usar como Bíblia. Eu realmente, e isso eu até conversei com a editora, né, escrevi de uma outra forma a nota como autora, para tentar tirar esse peso das pessoas também, né, de sempre associar o que elas estão aprendendo, a curiosidade delas, a uma única referência. Então, o livro é isso. Eu sou geminiana, então eu vou tentar tentar usar uma única referência para tentar trazer todos esses questionamentos. Mas eu sei que as pessoas funcionam de forma diferente, mas pelo menos eu acho que no básico, o livro está cumprindo o seu papel. Muito bacana. Gabriel Divan, segue aí. Eu queria manter essa discussão porque um dos estopins para a gente finalmente conseguir, né, ajeitar tudo, convidar a Nina, ver o horário que ela podia estar, foi o lançamento do livro, que é uma coisa muito legal. E a ideia, e é uma ideia que se conecta com uma realidade
número, não dá nem para calcular de pessoas, né? A galera que lê no ônibus, a galera que precisa ler e precisa se desdobrar para estudar, seja lá onde for e como for, numa linguagem mais simplificada, até para que a gente possa se apropriar e dominar também essas coisas que a gente está há uns bons anos aí dizendo que nos dominam, né? Mas eu queria, Nina, que tu seguisse essa reflexão, porque tem uma coisa que eu sempre achei meio errado, e não me entendam mal, né? Mas é que as pessoas falam assim, existe aquele papo que eu acho, né, extremamente populista e errado, quando o cara diz assim, se a tua tese é essa aí que tu está escrevendo, a tia da limpeza não entende, ela não serve para nada. Meu amigo, assim, vamos separar as coisas, né? Uma tese, ela pode ter muito bem uma contribuição muito, muito, muito arrojada para o teu campo de pesquisa. Agora, se o teu campo de pesquisa não se conecta em nada com a tia lá da limpeza e não melhora nada lá para ela e nem quer isso, bom, aí é outro problema. Eu diria que é um problemão, né, de fato. Então são duas coisas, né? Não é a questão de dizer assim, nossa, todo livro todo mundo tem que entender e todo livro tem que ser curtinho para que todo mundo possa assimilar rápido. Cara, não é. É uma proposta, né? Eu não sei o que tu pensa a respeito disso aí, Nina, mas eu acho que a gente tem que jogar em todas, né? E nesse ponto aí, né, tá desenvolvendo uma pesquisa que, obviamente, vai estar recheada de coisas mais técnicas que tem a ver com uma discussão elevada da galera que está dentro do teu campo e ao mesmo tempo, né, que maravilha, né? Poder fazer também uma obra no sentido de, não, cara, essa aqui é para consumo mais rápido, essa aqui é para a gente se colocar numa outra posição de leitura. Sim, Gabriel, e uma coisa, vou responder conectando até com uma parte que o Felipe perguntou, em relação aos algoritmos reproduzirem o racismo ou não, mas essa discussão na ciência me interessa, assim, não só pela perspectiva da ética, mas das pessoas também terem um pouco mais de paciência, né, na construção do seu próprio conhecimento e de como você vai compartilhar isso. Falando em relação ao Brasil, né, falando do Brasil, e vocês vão entender bem também esse contexto, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que estão nas universidades, nós sabemos a quantidade de regras, né, regras que são bem documentadas e regras que são invenções do cotidiano, para você se manter na pesquisa, para você se manter enquanto professora acadêmica, para você se manter numa universidade, que é sobre a produção, né? As pessoas precisam ter noção de que no Brasil, assim como em outros países, mas aqui eu vou falar no contexto do Brasil, para você se manter em determinadas posições, tem as produções acadêmicas, né? Científicas, do que é considerado científico, do que é considerado construção acadêmica, que se você está se propondo a estar nesse setor, nessa área, na verdade, na sua área, em qualquer área de atuação acadêmica, você vai ter que passar por esse processo, né? Que é o mesmo processo que alguém vai passar quando entra no concurso público, que é quando alguém está no governo, ou quando alguém está na indústria. Então, assim, temos processos diversos para estar nessas áreas. E tem as produções que realmente você tem que publicar em revistas, A1, A2, que seja, em revistas muitas vezes que se comportam de formas predatórias. Enfim, tem toda uma discussão que já está sendo feita há muito tempo. Ela não é uma discussão que surge com o Twitter, né? Então, às vezes eu vejo as pessoas misturando as coisas e eu fico assim, gente, tem situações e situações. A geração atual, ela tá entrando agora na universidade, aí a minha geração já é uma geração que tá na universidade, tá trabalhando ao mesmo tempo, e traz críticas como se elas fossem críticas mega originais, e não, elas só fazem parte de várias críticas que já foram pautadas e que continuam sendo pautadas pelas gerações anteriores, claro, com exemplos diferentes e formatos diferentes. Então, para você, enquanto pesquisador, conseguir fazer a divisão entre eu preciso fazer a publicação para me manter aqui e, enfim, para percorrer, seja meu sonho, seja meu objetivo de pesquisa, porque eu acredito na minha pesquisa, então acho que ela pode contribuir para o campo, pode contribuir para a sociedade. Existem as publicações que você realmente vai ter que fazer, né? Concordando ou não. Então aqui eu já deixei claro, não é que se eu concordo ou não concordo, você vai ter que fazer, é o que está hoje. Claro que a gente tem como mudar, mas pode ser que demore a fazer isso. E tem as publicações que é para você tentar trazer o
o real significado de você fazer ciência para perto de você. Porque quando você entra nesse momento acadêmico e de pesquisa, muitas vezes você se afasta do real significado do que é fazer ciência. Fazer ciência não é para a universidade, fazer ciência é para a sociedade, né? Só que eu realmente entendo que a cobrança, né, tentar equalizar isso com divulgação científica ou com a proposta de fazer uma publicação que é focada num público que não está na universidade, um público que faz parte, como você disse, Gabriel, da realidade de mais de 90% dos brasileiros hoje em dia, tem um custo aí, né, em vários sentidos e de vários setores. Então, quando eu pensei, realmente eu fui montando as estratégias, eu tive o cuidado também de não escrever uma nota, né, em relação ao livro, ou até agora nas divulgações, nas publicações, que não parecesse um ataque para os pesquisadores que não conseguiram fazer isso até então, né, fazer suas teses ou suas dissertações, ou enfim, seus trabalhos, também tirar um pedaço desses trabalhos para poder ajudar as pessoas que não estão na universidade, porque é isso, existem pessoas e pessoas que eu estou lidando com as pessoas que realmente pensam em fazer isso e muitas vezes não conseguem. Então, acho que as pessoas realmente precisam separar, né? É isso, assim, tem situações que nós vamos ter que fazer publicações e pensar realmente no nosso campo de estudo. E tem situações que a gente consegue fazer os trabalhos saírem um pouco dessa dinâmica acadêmica. E essa dinâmica acadêmica, ela não é uma dinâmica que nasceu com as redes sociais, não é uma dinâmica do século XXI. Então, assim, imagina, é algo que está sendo construído, sei lá, desde 1800 ou 1700, 1600 e bolinha, sabe? Assim, não tem como você fazer uma virada com um tweet ou com hashtag, né? Então, acho que até uma forma de falar para os meus colegas de que a gente pode ser estratégico, mas também nós precisamos nos cuidar, assim, porque senão a forma que o sistema acadêmico da ciência chega para a gente é com tanta pressão que você não vê caminhos para mitigar isso. Então, eu vejo dessa forma. Eu realmente acho que tese cumpre o papel de uma tese do que é esperado para um doutorado, de que está dentro do sistema acadêmico que nós estamos situados hoje. A gente pode tentar fazer pequenas formatações diferentes para tentar mitigar os danos de tudo que a gente está sempre reclamando. E um livro como esse cumpre o papel de um livro como esse, sabe? Então, eu acho que ter isso bem organizado na mente também ajuda a mitigar os danos da ansiedade. Olha, é muito legal te ouvir falando isso, porque isso é uma tradição que é de suma importância, né? Grandes autores de várias áreas, né, autores e autoras reconhecidíssimos, assim, com teses super arrojadas, há muito tempo atrás, fizeram aquela coleção O Que É, né, que é um primor, porque era uma coisa tão simplinha e, ao mesmo tempo, um negócio com conteúdo tão poderoso. Certamente o Felipe vai lembrar do Que É Direito, aquele do Lira Filho, que é, ao mesmo tempo, o livro mais fácil de ler no mundo e uma das maiores porradas no queixo que o cara pode levar na vida. Não, é muito legal a gente pensar nisso, né? Porque, na verdade, bom, isso aqui daria um outro episódio, né? Que é toda essa questão de um produtivismo dentro da academia, né? Que também existe toda essa exigência de você produzir para acadêmicos, né, produzir com uma linguagem X também, né, que existe um grande preconceito dentro da academia em relação à questão de ser acessível, né. Eu sempre lembro de uma pessoa que passou por mim, assim, na época do mestrado, e ele disse, olha, tá muito legal o que tu escreveu, só que tá muito fácil. Eu disse, tá, mas isso é ruim? Né? Eu não devo escrever fácil? Não, tu tem que escrever mais difícil, tem que usar a palavra mais rebuscada, tem que ser... Eu digo, não, mas eu gostaria que as pessoas lessem. Eu acho que a gente produz para que as pessoas possam ler, né? Então tem toda uma questão disso aí para ser discutida, mas sempre a gente acaba no mesmo ponto, né? Eu acho que esse conhecimento tem que chegar nas pessoas. E isso também é um outro debate, porque quando a Nina também diz o negócio, você tem que publicar numa revista X e tem revista predatória, a gente sabe que tem revista que você paga para publicar, e pior, né, Nina? Tem revista que cobra para que alguém possa ler aquilo que você escreveu, não paga nada para você e ainda impede que um monte de gente chegue nesse conhecimento, que é um negócio tenebroso, né? Isso é um negócio tenebroso.
Porque agora saiu o RT comentado que eu fiz sobre o Aaron Swartz, e daí tem todo aquele negócio de uma luta por acesso a conhecimento que também envolve internet, que também envolve algoritmo, né? Também envolve todas essas questões. Então, não sei, Nina, eu queria te ouvir falar um pouco a respeito dessas questões, até de acesso, do que as redes nos entregam, né? Porque isso também é importante. E eu estava pensando aqui lá no início, quando tu estava falando também, Nina, a respeito de uma questão de rede social, de como que elas se comportam, né? E de todo esse negócio de o que é negativo, ele é mais trazido pra gente, ele repercute mais, e de como que isso influencia na questão do antirracismo, sabe? Porque a gente acaba amplificando, às vezes, muito mais aquilo que vem de negativo. Olha o absurdo que foi falado, olha o que tenebroso isso que alguém disse, que alguém escreveu, que a gente colocou, e essas coisas boas, né? O livro da Nina, daí numa dessa, ela faz lá um tweet, isso é muito comum, pelo menos na minha realidade, que tu faz um tweet assim, dizendo, olha que coisa legal aqui, você pode pegar de graça. E isso vai ter 20 curtidas. E se o Felipe coloca lá, olha aqui, ó, saiu um livro dizendo que nenhuma mulher do mundo presta. E daí isso aqui gera 5.000 curtidas, 12.000 compartilhamentos e por aí vai. Nossa, Felipe, tem tantos episódios que dá pra gente falar disso. Porque enquanto você foi falando e você citou o Aaron Swartz, né, que quando ele infelizmente faleceu, né, eu já consumia muito conteúdo de fórum, né, eu tava bem focada, assim, em pensar como que os fóruns, na época, as comunidades, assim, eles poderiam ser fontes de compartilhamento mesmo de conhecimento, né, fez 10 anos no ano passado, né, a morte dele, né, fazendo 11 anos, fez 11 anos agora em janeiro, sabe, quando eu penso na época quando foram a JSTOR, com toda a questão, para quem não sabe, né, ele realmente foi um garoto prodígio, acho que até essa palavra, até a pressão, não consigo imaginar a pressão que ele deve ter sofrido com todas as habilidades e a forma que ele lidava com o conhecimento, sempre pensando em compartilhar e usar já como forma para melhorar alguma coisa na sociedade, né? Ele foi um desenvolvedor, um ativista digital que ele usou das habilidades dele para tentar não só pensar soluções tecnológicas, mas pensar isso em comunidade, né? Então foi uma pessoa que participou de criação do fórum mais famoso, na minha opinião, que é o Reddit, entre outras pequenos não, né? É ruim falar isso, mas em diversas soluções tecnológicas que ele foi ajudando, que ele mesmo construiu, que ele mesmo pensou, e que culminou hoje em tudo que a gente está discutindo, boa parte dela com o que a gente está discutindo, e ele começou programando e usando a comunidade, usando os fóruns, sabe? Ele teve um papel muito importante para os primeiros blogs, né? Para a ideia do que seria um blog, a criação do RSS. Então, ele é uma das referências assim, que eu tenho, né? Quando eu penso acesso a conhecimento e informação na internet. E me pega muito, assim, sobre como que a gente tem cada vez mais confundindo, né? Estamos confundindo o uso das redes sociais como se realmente fosse o mesmo uso que era feito dos fóruns, né? Ou é feito dos fóruns. Muitas vezes eu leio artigos ou revistas, não precisa ser não só artigos acadêmicos, artigos, né, assim, blogs, e muitas vezes eu pego essa frase, assim, das pessoas falando, ao mesmo tempo que nós estamos criticando, querendo o banimento dessas redes sociais por conta do conglomerado, as big techs, elas são os espaços que nós estamos construindo a internet. E aí a internet é muito maior do que isso, né? E foi tão bem construído essa ideia de big tech, das redes sociais, na verdade, que nós temos dificuldade de entender que a internet é maior do que a rede social, né? Ou que a internet vai além da rede social. E eu lembro que
quando nós vivíamos só os fóruns, nós nunca... A experiência que eu tive foi de nunca achar que a internet se resumia àquele fórum ou àquela comunidade, né? Então, acho que essa é uma primeira provocação, que nem necessariamente é uma resposta para o que você trouxe, que é sobre como isso limita o nosso entendimento do que é internet e do que é rede social, né? Apesar de ter vários materiais, vários ativistas, pesquisadores que estão até hoje falando e trazendo conhecimento sobre isso, acho que teve um impacto significativo real assim, em como nós entendemos a internet. Eu lembro até hoje, quando surgiu a rede social que substituiu o Orkut, né, como que ela surgiu numa dinâmica de dividir você pelos mesmos interesses. Então, dividir você e o grupo pelos mesmos interesses, né? Acho que a ideia de sistemas de recomendações, ele parte muito desse lugar também. Você tinha uma divisão ali no Face, que era uma divisão por interesse, que era a mesma divisão que nós tínhamos no Orkut, sobre as comunidades, mas que nós não agarrávamos aquilo como se fosse nossa família, vamos dizer assim, só para dizer uma palavra forte para as pessoas que vão nos escutar entender. E quando nós começamos a viver a dinâmica do Facebook, nós agarramos dessa forma, né? Então, você defendia e você começava a relacionar e a confiar e a trazer diversas complexidades para aquele ambiente ali, como se realmente fossem suas famílias. E é isso, existem estudos muito mais aprofundados do que eu estou colocando aqui. Vocês falaram da Letícia Cesarino, por exemplo, para mim é uma das referências, o laboratório que ela faz parte é uma referência, assim como ela, sabe, no combate ao extremismo na internet, combate à desinformação na internet. E quando você traz figuras como ela, que estuda e pesquisa e dissemina conhecimento sobre essas bolhas, sobre essas construções, é muito importante pegar trabalhos e ler trabalhos como o da Letícia e relacionar com esse momento, né, esse início, que nós estamos esquecendo esses inícios e como que essa organização aconteceu e colocando e situando tudo somente em uma questão, como se realmente fosse uma questão de acabar com as big techs ou não. Sendo que agora não é sobre isso, não é sobre você tirar uma rede social de um país, é sobre uma sociedade, uma geração, né? Mais de uma geração, mas aqui eu vou falar da geração atual que já está nascendo em todas essas escolhas de rede social, uma geração que está aprendendo a se relacionar e a pensar dessa forma, a pensar da seguinte forma: eu vou ouvir e eu vou conversar com quem tem as mesmas opiniões que eu. E, gente, quando eu falo ter a mesma opinião, eu não estou falando de pessoas que são a favor da violência. Para mim, opinião, isso não é opinião, tá? Isso aí, para mim, é outra coisa. Pessoas que elas não conseguem viver em sociedade, que elas respeitam totalmente o outro, que elas realmente acreditam que a violência é o caminho. Para mim, isso aí não é opinião, tá? Isso aí, para mim, é uma outra questão que a gente pode conversar em outro episódio. Então, aqui eu tô falando de pessoas que a gente vai discordar no nosso dia a dia, de visão de sociedade, de como se organiza a sociedade, né? E hoje você não consegue ter essa dinâmica, você não consegue ter essa conversa. E a gente entra num local que eu acho muito mais perigoso do que em outros tempos, porque isso sempre existiu. Seja em fórum, seja em comunidade, seja no mundo virtual ou no mundo físico. Sempre existiu, sempre existiu. E agora está de uma forma muito mais intensa. É como se você não visualizasse saída, sabe? Então, quando você traz essas figuras e traz a questão das redes sociais, realmente me preocupa o fato de estarmos associando uma dinâmica nova de comportamento, de visão de sociedade, a somente empresas de tecnologia. Esse é um dos problemas que nós temos atualmente em relação às redes sociais, mas não, eu realmente sou uma pessoa pessimista em relação a isso. Eu não acho que isso termina construindo outras redes sociais open source, né, de código aberto.
Eu acho que é uma dinâmica de como a nossa sociedade está se relacionando e está seguindo. E eu acho que tem uma discussão aí que ela vai envolver muito mais os estudiosos, os ativistas, os pesquisadores que estudam essas associações, esses comportamentos e essas decisões, do que só pessoas que estudam algoritmos e seus derivados, sabe? Então, eu começaria respondendo dessa forma, porque realmente está me preocupando essa associação de que o que nós estamos encontrando hoje de problema está somente relacionado às big techs, sabe? Acho que até os termos que nós estamos utilizando atualmente são termos que parece que não estão nos levando a lugar nenhum, fazem a gente ficar rodando em círculo, né? Eu converso com muitos amigos que estão estudando isso, que estudam isso de fato, muito mais do que eu na pesquisa, e eles falam assim, nossa, Nina, parece que a gente está andando em círculo. E eu acho que uma das coisas que intensifica isso é o fato da gente também estar olhando para as mesmas referências e olhando nos mesmos lugares. Então, quando todo mundo concorda com algo, eu acho muito estranho. Eu acho que para chegar a uma concordância precisa partir da discordância, né? Então, acho que atualmente está um pouco complicado, está um pouco complexo. Então, em relação às redes sociais, eu tenho ficado muito mais calada, estudando e conversando assim, antes de pontuar determinadas coisas, porque realmente eu estou nesse momento. Parece que estamos todos andando em círculo, né? E eu acho que para a gente conseguir sair desse círculo, nós precisamos sair um pouco das mesmas referências e desse olhar de rede social à internet. E aí, só para terminar desse raciocínio, tem uma parte da sua pergunta que é isso, é sobre o uso das redes sociais em todas essas dinâmicas. Eu não acho que elas vão elas conseguem substituir a ideia dos fóruns, tá? E de comunidades, de você conseguir se mobilizar e usar o digital ali, a web, para fazer mobilizações, mas ela cumpriu um papel importante, sim, para pessoas que trabalham com divulgação científica, para as pessoas que trabalham que estão nos movimentos sociais, que é o papel da escuta. Não é da escuta, na verdade, é o papel de você ser visto. Se vão te escutar ou não, não tem como medir isso. Mas o fato de você ter uma mobilização como nós tivemos da Primavera Árabe, que por meio das hashtags, de fotos e vídeos, conseguiu quebrar a barreira dos países, né, e do país, e conseguir chegar no Ocidente, conseguir chegar do outro lado, realmente é algo que nós não íamos conseguir. Eu pelo menos visualizo assim, até o momento de estudo, que eu não consegui encontrar nenhuma dinâmica como essa, como que aconteceu com o uso do Twitter, assim, na época. E a mesma coisa é agora, assim, muito da dinâmica e das conquistas, né, em relação a você tentar mitigar os danos quando nós estamos mobilizando e manifestando algum direito. Isso aconteceu com Black Lives Matter, aconteceu aqui quando a gente estava na dinâmica da discussão da demarcação das terras indígenas, aconteceu isso muito no Rio de Janeiro, nas dinâmicas de violência nas favelas. Então, assim, você realmente ser visto dentro de uma quantidade imensa de dados e informação cria dentro de você, que sempre foi marginalizado, sempre foi deixado de lado, cria aquele sentimento de tipo assim, cara, é isso, é potência. Eu nem gosto muito de usar mais essa palavra nesse sentido, mas foi a palavra que me veio agora. É potente, porque você é marginalizado no mundo físico, e aí você tem aquela ferramenta para você conseguir trazer esses pontos e ser visto de alguma forma. Então tem esse lado realmente que é um lado que nós temos que reconhecer, mesmo com o desconhecido ali, né, que nós estamos tentando descobrir por meio da regulação. Então eu falei um monte de coisa e reflexão aqui que essa pergunta me provocou, propositalmente, porque eu acho que tem coisas que nós precisamos pensar além ali do que a rede social está nos oferecendo. E a gente só consegue pensar saindo dela.
Poxa, maravilha, hein? Gabriel Divan, o que tu tá pensando aí, cara? Não, na verdade, eu me encontro meio atordoado aqui, né? Eu vou tentar me recuperar do nocaute, né? E contar até 10, eu vou levantar antes do 10 lá e vou continuar mais alguns minutos lá, mas eu vou tomar outra porrada em breve aqui, porque eu quero fazer para a Nina uma pergunta que eu acho que também é fundamental que ela dialogue, que a gente possa escutá-la sobre isso, que é o seguinte, ó, a aceleração das coisas, ela tem desvantagens e traz problemas que são até meio óbvios, né, no sentido geral. Agora, ela traz também vantagens e traz certos ganhos que a gente não pode negar que existem, né? No caso, por exemplo, a circulação de informação, a massificação das coisas, né, faz com que muitas vezes a gente esteja sempre neurótico, mas ao mesmo tempo a gente está, às vezes, afiado de uma maneira muito impressionante, né? Eu não sei se o cara sempre consegue seguir, né, na crista da onda, ele não consegue aguentar o tiro muitas vezes, mas a questão da internet em si, como ela está hoje, ela nos dá uma velocidade, ela nos dá alguma troca e alguma coisa que pode ser usada num sentido bastante positivo, né? Eu explico. Ó, hoje em dia, por exemplo, se vai falar com alguém que está totalmente alheio, né, à velocidade das redes sociais, né, a pessoa periga ter pensamentos muito retrógrados, né, o que não é um mal só de quem está fora ou não, porque é um meio que generalizado, mas é curioso que algumas pessoas que acham que são muito arrojadas, elas vão para as redes e elas vão para a arena, né, de discussão da internet hoje e elas percebem que elas estão muito atrasadas, né? E a gente consegue já há muito tempo perceber um discurso como, por exemplo, o do feminismo chamado liberal, né? A gente consegue perceber aquela questão de que o homem, né, o homem que faz o mínimo, né, e que não é um estúpido, né, muitas vezes esse cara quer uma medalha, né? Eu não estou dizendo que é para retroagir e voltar a não fazer o mínimo, tá, o Macharedo, que nos escuta. Eu estou dizendo que não adianta querer troféu, não adianta querer estar o nome na capa do jornal porque você faz o mínimo. Essas coisas, a internet nos obrigou a entrar nessa velocidade. É um trem que está correndo e a gente tem que entrar e, olha, tentar subir no vagão, né, o mais rápido possível. Só que quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, quando a gente fala de hackers, quando a gente fala desse universo, ainda é uma coisa muito masculina e muito branca, né? E eu acho incrível, por exemplo, né, eu fui apresentado por algumas alunas e alunos, né, não é uma área que eu trabalho, aliás, ele é bastante conectado com áreas que eu trabalho, mas não é especificamente uma coisa que eu lido com nas minhas pesquisas, que é aquela questão, por exemplo, do colonialismo digital, né? Tu vai ver o Davidson Faustini e o Walter Lippoldt, né? Os caras escrevem um livro que muitos aqui devem conhecer, e se não conhecerem, já vou dizer que é uma das minhas dicas culturais no episódio de hoje. O subtítulo é Por uma Crítica Hacker Fanoniana. Então, quer dizer, o cara está pensando justamente toda essa transferência desses discursos e dessas questões que a gente já está, mais do que nunca, sabendo que são prementes, mas para esse lado também tem um artigo deles, amigos, que é Colonialismo Digital, Racismo e Acumulação Primitiva de Dados. Cara, tu falar de hacker e fanon, tu falar de acumulação primitiva de dados, cara, isso aí assim, ó, eu não sei, Nina, o que tu acha dessa discussão, mas dá a impressão de que o céu é o limite, num sentido até bom, porque pelo amor de Deus, cara, o cara que está discutindo essas questões aí como trabalho, como exploração do trabalho, como colonialismo, como extrativismo, como racismo, fascismo e tudo mais, e não está colocando isso aí também nesse tabuleiro e não está vendo que essa questão de dados aí, há muito tempo não pode ser pensada como um mundo paralelo ou coisa parecida. Na época do filme, aquele que o Felipe falou lá no começo, né, que é um filme engraçadíssimo, né, mas eu não tomaria como verdade nenhum minuto naquele filme, né, tu ainda tinha o conceito de entrar na internet, cara, que aliás não era naquela época realidade para quase ninguém no mundo. Hoje em dia não tem entrar na internet, cara. Esse jogo, nossos dados, nossa personalidade, nossas oportunidades, o nosso trabalho literalmente falando, a exploração disso, o capitalismo, né? Cara, isso aí tá numa panela interessantíssima. Então, o cara vai falar de hacker, de dados, o cara vai falar de algoritmo,
o cara vai falar de tudo isso sem levar em conta a questão da sexualidade, do gênero, da cor da pele, da classe e tudo mais, cara, é impressionante, assim, é um negócio que é um trabalhão, né? É um trabalhão a ser, é um mato que tá cheio de gente desbravando, mas não sei, né? Tem que pegar o seu facão e dar uma ajuda, né? É isso, eu vou partir de pegar o facão e ir abrindo, né, os caminhos. Eu sou super fã do trabalho do Davidson, reforço a indicação. Eu acho que as pessoas, eu acredito que os pesquisadores, ativistas, as pessoas que estão se propondo a estudar dentro desse mar de dificuldades que é você trazer os conceitos que foram socialmente invisibilizados e academicamente invisibilizados, como do colonialismo digital, sobre essas pessoas estarem com o facão abrindo, né, pontes e caminhos, assim. Então, acho que você citou parte dessas pessoas que estão trazendo trabalhos, né, e que trazem referências muito importantes, assim, e que foram invisibilizadas dentro da área de tecnologia, sabe, da computação. Então, é super importante esse movimento que vem, para além de um movimento, né, essa construção do campo de estudo que não vem só de quem está na computação. Isso é muito importante. Não vem de quem está pensando tecnologias associadas às áreas de ciências exatas, né? Porque pesquisadores como o Davidson, ele está pensando tecnologia, mas associada a outras ciências, mas não deixa de ser tecnologia, né? Então, tem um trabalho realmente do facão, e eu digo mais, assim, tem alguns nomes que eu poderia ficar aqui trazendo e reforçando eles, mas antes disso eu queria falar sobre essa visão, a visão que vai além da construção da figura ou do indivíduo enquanto ser branco, é a visão que possibilita outras visões e que possibilita as esperanças, né? E eu falo no plural, né? Que esperança, ela não deveria ser tratada como algo singular, mas isso é para outra história. Mas quando você sai desse círculo de que não tem nada não tem como resolver, isso, não tem como resolver nada na natureza, não tem como resolver nada, você está considerando somente uma visão que foi a visão que tentaram e tentam colocar como a principal visão da sociedade, que é a visão de pessoas brancas, quando na verdade você tem, pelo menos aqui no Brasil, muito mais, tantas outras visões que foram as que possibilitaram a continuidade da natureza e da nossa sociedade que nós não estamos considerando. Então, eu vou até trazer um exemplo aqui, um pouco fora da tecnologia, mas dentro do debate em relação às questões climáticas, por exemplo, se você pega uma pessoa branca que está construindo esse campo, né? Você pega uma fala de uma pessoa branca, você pega uma fala de um dos líderes indígenas, são totalmente diferentes, e não é só pela construção social, de visão, construção racial, principalmente porque, assim, um lado, ele foi o que ficou trabalhando sem pensar no retorno material desse trabalho, dessa vivência, para dar continuidade à vida, e não só à vida humana, como à vida na natureza, que é o que os povos indígenas vêm fazendo até então. Enquanto o outro lado determina esse esforço, esse trabalho, por meio de um ganho material ou não. Então, a partir do momento que o ganho material para de fazer parte do dia a dia dessas pessoas e da vida dessas pessoas brancas, elas começam a situar tudo como fosse um grande apocalipse, como se você estivesse num episódio de The Walking Dead, né? Então, assim, é importante sair desse olhar, e eu diria que é quase uma forma de você conseguir manter esperança na vida, né? No dia a dia, de você acordar, de você levantar da sua cama todos os dias. Porque senão você entra num espiral de que não tem solução para nada. E aí, quando você traz, eu trouxe um exemplo dos povos indígenas, mas poderia ter trago um exemplo dos povos africanos. Eu poderia ter trago um exemplo muito mais próximo nosso, que são dos quilombos. Então, assim, são estruturas e formas de organização de sociedade que foram sendo invisibilizadas e que agora ficam sendo tratadas como se fosse só... é uma vivência. E não é só uma vivência, gente. É realmente uma forma de você estruturar
as suas relações, de você estruturar, entender o que é a diferença de um bem material, a diferença de um bem, né? A diferença de você realmente fazer uma construção coletiva, o que é muito difícil, até mesmo nessas outras visões, né? As pessoas tendem a dividir a sociedade numa perspectiva muito cristã de tudo, né? O bem e o mal. E eu não fui uma pessoa criada na dinâmica cristã, né? Eu respeito, eu tenho muitos amigos. Eu brinco que quando eu saí do meu círculo de não cristãos para lidar com tudo na sociedade, foi um momento complicado, assim, porque é isso, as pessoas dividem tudo entre o bem e o mal. E aí isso limita muito a gente das possibilidades. Então, acho que quando você traz esses nomes, traz a importância dessas leituras, que são leituras que criticam tudo que a colonização trouxe de consequência também para o digital, mas que apresentam alternativas e outros caminhos e outras formações de encruzilhadas. Então, assim, o uso desses termos não são usos para fazer ser diferente. Não é isso, é que é diferente de fato. O uso desses termos é para fortalecer essas outras possibilidades. Então, assim, a gente vem de um eita atrás de eita, né? No Brasil, na América Latina, no continente africano, e, enfim, assim, no mundo a gente vem de um eita atrás de eita, né? Então, manter essas esperanças e as possibilidades é muito difícil, e aprender, ou melhor, reaprender, no nosso caso aqui no Brasil, reaprender essas outras formas de ver a vida e as relações é muito importante. Para o digital, é quase que uma forma de manter o digital, porque assim, tem aquela frase, né, se todo trabalhador simplesmente não for trabalhar, é isso, assim, o que vai acontecer com os meios de produção? O chefe, o líder, sei lá, ele vai descer do palco, vai sair da sala dele com ar-condicionado para fazer o que o trabalhador faz? Ele sabe fazer isso? Ele conhece o que ele está movimentando o dinheiro, o que ele está movimentando o negócio? Então é a mesma coisa. A maior parte das pessoas que estão sendo violentadas nesse espaço digital, se elas deixarem esse espaço digital, o que vai ser o espaço digital? Então eu sei que é muito difícil, parece muito utópico, e cada vez mais parece utópico conforme as violências vão aumentando e as suas dinâmicas vão ficando mais aceleradas. Mas eu realmente confio, e por isso que eu compartilho de que pensar essas outras formas foi o que manteve os ancestrais em pé para lutar. E eu acho que é o que está mantendo pessoas como eu aí na pesquisa, no ativismo, em se propor em participar de discussões, em se propor a ouvir, se propor e também virar e dizer não para coisas absurdas. Então eu penso muito nisso, assim, acho que eu não gosto da palavra inovação. Se eu ficasse aqui no podcast falando um monte de palavra que eu não gosto e outras palavras que eu tomei ranço na pandemia, a gente teria que transformar esse episódio em outra coisa. Mas eu realmente não gosto da forma que a palavra inovação vem sendo usada, porque para mim o que é inovador de fato, se eu for buscar na raiz da inovação, é você dar continuidade a essas visões, não é dar continuidade à violência. Não, daqui a pouco vão falar, Nina Dora falou que tem que dar continuidade a qualquer coisa, não é isso. É que nós precisamos dar continuidade aos trabalhos, às reflexões, a visões de mundo que de fato vão priorizar o respeito e essa dinâmica na sociedade do coletivo, que a gente está cada vez mais perdendo com esse avanço, né, com essa aceleração aí do digital na sociedade. Eu imagino o susto, Gabriel Divan, que quem pegou e deu play nesse episódio aqui, dizendo assim, a Nina vai falar sobre códigos, ela vai falar sobre coisas de computação, né? E daí veio essas pauladinhas. Periféricos. Isso. Nina, fantástico te ouvir sobre isso. A gente já tá com um bom tempo aqui, eu não quero te segurar demais, mas assim, eu preciso de uma palavrinha tua a respeito da questão da inteligência artificial. Porque assim, né, a gente quando traz ali, eu te ouvindo falar sobre o Aaron e coisa assim, eu fui dessas pessoinhas assim que comprou computador lá quando era, né, eu até falei isso aí, digo assim, eu tive o Windows 3.1, sabe, eu lidei com DOS,
E cada vez que vem uma coisa diferente, assim, principalmente nessa questão de tecnologia, tudo se divide em, parece que surgem imediatamente dois grupos. Um que diz assim, isso é a salvação da humanidade, né? Porque daqui a pouco a inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo e o seu trabalho vai se tornar obsoleto, e vem aquelas coisas assim que são tenebrosas e absurdas quando tu lê notícias do tipo, o pessoal mais jovem está usando inteligência artificial como seu psicólogo, né? Então pede conselho, o que eu devo fazer na minha vida, o que eu faço com minha namorada, né? Sei lá o que as pessoas fazem isso aí. E tem quem diz, olha, tudo mudou e estamos caminhando para o precipício, porque agora isso aí então vai ser a destruição completa. E nunca é um, e me parece que nunca é o outro também, né? Nunca é destruição, mas nunca é também, né, a salvação da humanidade. Então, eu queria te ouvir um pouquinho a respeito dessa questão da inteligência artificial, e eu também lembrei do negócio, eu acho que tu tweetou isso e eu li, que também é de uma certa irresponsabilidade nessas questões, porque a gente acaba deixando muito de lado outras coisas que são importantes, como, por exemplo, o impacto ambiental que essas coisas têm. Porque parece que a gente abre, né, a tela do nosso computador, ou a gente pega aqui na abinha, né, eu tô olhando aqui pro meu Opera e tem do lado, né, a inteligência artificial funcionando aqui, de que é só isso aqui. E não, né, a gente tem muita coisa por trás que tá funcionando também, tem muita coisa por trás que tá impactando também. Então, onde é que a gente tá nesse negócio da inteligência artificial, Nina? Uma pergunta, Felipe. É aí que eu vou viajar mesmo. Assim, eu tenho algumas provocações de onde nós estamos. Seguindo essa dinâmica de que se a gente ficar usando somente a visão ou essa pretensão que as pessoas brancas, em sua maioria, têm de que elas vão conseguir resolver todos os problemas da sociedade como forma de guiar a inteligência artificial, nós vamos acabar em lugar nenhum. Né? Tem muitas referências que são sempre situadas a partir de algum homem branco da área, né? E até muito dessas discussões que você trouxe, a maior parte dela está sendo situada por esses homens, né? Os que estão dando continuidade ao trabalho, e mesmo os outros que não estão dando continuidade ao trabalho, mas que escreveram e deixaram suas obras aí. E muitos deles realmente se dividem dentro desses dois grupos que você falou. É um grupo que diz a inteligência artificial vai acabar com tudo, precisamos paralisar isso. E um outro grupo que acredita que a inteligência artificial vai sobrepor o ser humano. E mais uma vez, eu procuro sempre ter um pé atrás com quem me apresenta somente duas opções na vida. Eu comecei a questionar a ideia binária dentro da computação. Isso se extrapolou para a minha vida, de que, gente, assim, não tem como você me dizer que tem um plano A e um plano B. E que é isso, ou você está no grupo A ou você está no grupo B. E, assim, isso para mim é uma forma muito cartesiana, sabe? De viver. E aí você volta lá no Descartes, ou Descartes? Eu sempre erro o nome de René. Eu vou chamar ele de René. Renatinho. Pronto, vou chamar ele de Renatinho. De que é isso? A visão que filósofos como ele, matemáticos como ele construíram há não sei tantos anos atrás, foram sendo trabalhadas em diversos trabalhos para além da engenharia, da filosofia e da matemática, e se tornou parte da raiz dos problemas que nós estamos discutindo hoje, porque nós não conseguimos discutir esses problemas sem olhar de uma forma muito cartesiana para eles. Então, quando você sai desse olhar, quando você tenta fazer essa quebra, você começa a ter acesso a projetos, a construções, a autores, autoras que estão trabalhando as outras possibilidades. Então, por exemplo, dentro dessa dinâmica do apocalíptico, da inteligência artificial, tem alguns projetos que eu sempre indico, assim, que eu gosto, assim, tenho gosto, tem realmente eu gosto porque eu fico naquela torcida, assim, para o projeto dar certo, que são os projetos ligados a fazer tradução e construção de tradutores
de línguas e dialetos que foram marginalizados ao longo desse tempo, né? Nós sabemos que uma das formas de você colonizar e dizimar um povo é pela sua língua. Então, o que começaram a fazer? Começaram a usar conceitos, né? Ou melhor, começaram a usar conceitos mesmo, técnicas de processamento de linguagem natural, né? Que é uma das sub-áreas aí de aprendizagem de máquina, para poder você pensar formas de ter ferramentas, né? Pensar outras ferramentas que fossem ferramentas que pudessem ajudar a manter vivas essas línguas, esses idiomas e esses dialetos. Então, assim, para quem não está familiarizado com PLN, porque eu estou usando o termo em português, processamento de linguagem natural, é um campo que ela vai ser transdisciplinar. Tem muitas pessoas que só situam o campo entre computação e linguística, mas na minha perspectiva e de outros professores que eu converso, é um campo que a intersecção não é só entre ciência da computação e linguística, tem história, tem geografia, tem todo um debate sobre os territórios dessas línguas, mas o objetivo em si dessa sub-área é pensar sistemas que possam interpretar e manipular linguagens. Tá? Tem essa pretensão do grupo que realmente acredita que a inteligência artificial vai sobrepor indivíduos e seres humanos, de achar que que você pode pensar sistemas que vai compreender, entender, manipular a linguagem humana melhor do que o ser humano. Existem as pessoas que realmente acreditam nisso. E existem os pesquisadores que eles estão tentando mitigar danos, né? Então, um dos projetos, por exemplo, é o Ghana Natural Language Processing. Eu posso depois mandar por escrito, que tem esse foco da tradução para linguagens ganesas, né? Então, é como se você estivesse tentando não só memorizar, ajudar na memorização desse aprendizado, mas você está tornando também, está adaptando essas línguas a esses novos processos de organização e comunicação da sociedade. Eu fico muito feliz de ver a gente se apropriar dos conceitos de inteligência artificial, codificar, assim, acho que tem essa brincadeira de fato da galera esperar que eu vou falar só sobre código, aí eu faço uma viagem para outros campos que eu tô tendo acesso e conversando com as pessoas, e depois eu volto, mas eu sou uma pessoa que eu realmente programo, tá? Eu sempre programo. Hoje, eu estou muito mais dedicada a primeiro pensar esses outros aspectos, porque eu acho importante pessoas que tenham conhecimento da programação, do código, se ela tiver como fazer isso, né, e pensar para além do código, eu acho que é uma oportunidade de colaborar melhor para a sociedade, mas é isso, assim, tem essa área e tem esse projeto. Tem outro projeto na USP aqui no Brasil, né, que é o projeto de você realmente usar esses mesmos conceitos que eu expliquei das traduções para a língua tupinambá, né? E eles estão colaborando junto, eles estão fazendo trabalho junto com um dos povos do interior de São Paulo, tá? Né? Um projeto em parceria da USP e IBM, né? Fortalecer línguas indígenas. E aí, gente, com todas as críticas que eu fiz, mantenham todas as críticas que eu fiz, as Big Techs e as empresas de tecnologia, C4AI, Centro de Inteligência Artificial C4AI, então é C4AI, né, da USP, eles têm essa parceria com a IBM, e para mim, esse projeto, essa iniciativa, né, desenvolver ferramentas que auxiliem nessa documentação, preservação dessa língua, vitalização. Eu acho que tem um outro ponto que a gente sempre ignora nessas discussões, que são os acessos dos povos indígenas a determinados conhecimentos e áreas, e o quanto que isso pode colaborar. E esse para mim é uma forma de você hackear por dentro. Você está usando estruturas que sempre são usadas para acabar com você, tá? Para dizimar um povo, para tá usando essa estrutura para fazer o fortalecimento, até que tenha como esse povo dar continuidade a isso. Então, assim, tem esses projetos que são projetos que fogem um pouco dessa visão do apocalipse e a visão do que... Os dois são apocalípticos, né? Em formatos diferentes. Então, quando você sai dessas referências,
desses caras, você começa a entender um pouco da dinâmica e do que dá para você aproveitar. Então, em termos de línguas, dá para ter esses aproveitamentos. Acho que em termos de imagem, dá para ter outros aproveitamentos. Eu trabalho mais com imagem, eu trabalho na ética, com foco na área de visão computacional. Então, eu acabo tendo que ler e tem Nossa, tem muita coisa da fotografia e da ilustração que ainda não foi explorada, assim. Mas tem coisa para fazer, tem coisa para você subverter. Parar e planejar, e às vezes nem dá tempo de planejar subversão, quer dizer que você vai ter que seguir aquilo ali. Você não pode planejar subversão em um momento e também depois lá jogar tudo pronto porque ficou difícil, né? Então demanda tempo. Esses 2 projetos demandam tempo. Eu comecei a acompanhar o Gana NLP quando eles estavam no início, sabe? Agora eles têm um tradutor de fato de línguas ganesas. Então é muito importante sair dessa dinâmica desse binário. Apesar de nós sermos da computação, tecnologia e tudo mais, e ter esse desafio de que você tem que trabalhar com código binário o dia inteiro, mas quando você deita, você pensa assim, cara, a vida não é 0 e 1. E fazer isso, e movimentar isso, e viver isso a todo dia é um custo, de fato, mas precisamos fazer esse esforço de sair e olhar o que está acontecendo, o que dá para fazer. Esse dá para fazer, ele não pode estar associado ao ganho material. Eu sei que o que eu estou falando para esse idealista, todo mundo tem que pagar conta, etc, 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 tudo. Sei todas as dificuldades, eu realmente não gosto de ficar muitas vezes nas entrevistas falando sobre o início, e sobre isso, assim, tem muitas memórias vivas. Eu acho que faz muito pouco tempo que eu consegui ter acesso a conhecimento em termos de tudo que eu passei na minha vida. Então eu consigo compreender o que você tá no corre pelo corre e o que é você tá no corre porque você tem que comer amanhã. Mas existe um esforço que é um esforço que não precisa ser visibilizado nas redes sociais. Esse é o ponto. E aí eu queria terminar com isso. Eu acho que tem uma proteção que nós precisamos fazer de nós mesmos, de que nós podemos subverter, nós podemos construir, movimentar outras encruzilhadas em coletivos, sem necessariamente cair na armadilha de que para isso existir, você precisa postar, você precisa realmente ser a liderança digital disso, você precisa realmente ser a cara disso. E é isso, essa é a armadilha da vida, isso aí é meu debate na terapia, e eu estou compartilhando com vocês como a reflexão final desse episódio. Assim, acho que tem essa autoproteção que a gente precisa fazer, do que a gente quer movimentar realmente na vida, na tecnologia, nas possibilidades, que não precisa ou que não deveria estar exposta. Porque aí você se perde, a armadilha da exposição é essa, você se perde porque o ego todo mundo tem, ele só precisa de um impulso, ele precisa só de uma faísca para o fogo acontecer, para o fogo acender. Então esse cuidado é forte também na área de inteligência artificial. Então acho que nós estamos hoje no momento binário porque nós queremos estar no momento binário, porque a gente realmente só está olhando, ou tudo pode acabar a qualquer momento e você está olhando para tudo pode ser resolvido com inteligência artificial. E aí é isso, eu não vou aprofundar aqui as dificuldades, as violências, as discussões, porque já está aí, tem gente que fala muito melhor do que eu sobre isso, mas eu queria trazer essa reflexão, pelo menos individualmente, para você estar bem coletivamente, dá para pensar esse caminho como possibilidade. Poxa, Nina, maravilhoso, né? Eu fiquei me lembrando eu acho que vou botar de capa do episódio aqui, aquele meme que ficou conhecido agora como Master Debater, daquele cara que o outro chega pra ele e diz, o que tu escolhe? Direitos trans ou, sei lá, desenvolvimento econômico? Ele diz os dois. Não, mas é um ou outro? Não, os dois. Eu não vou trabalhar com um ou outro, não preciso, não é assim. Olha, mais do que bom momento para chamar as dicas aí, fechando a manifestação, a Nina, com chave de ouro, mas ela não vai embora ainda. E a gente também não vai embora ainda, porque a gente vai falar das nossas dicas culturais. É aquele momento em que nós, as convidados, podem aqui simplesmente indicar para os nossos ouvintes aquilo que estão lendo, assistindo, escutando, vendo, querendo fazer, enfim, vale tudo.
de joguinho, passando por peças de teatro, chegando em revista, até coisa que tem a ver com o assunto. Pode ser alegre, pode ser triste, pode ser o que bem entender. E as nossas dicas culturais, elas são um oferecimento do artesão. E aí com o artesão não é triste, né? Com o artesão a coisa é boa, porque você faz a pizza do chefe, só que na sua casa. Compra ela fresquinha, só esquenta, e aí é uma maravilha. O artesão tem tudo, tem pizza salgada, pizza doce, toppings, geleia, café. Eu tô falando sério, né? Os caras acham que é mentira, não, tem café também. Eu tenho aqui em casa, eu moo o grão do café do artesão. Bom, e se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana ou Criciúma, você pode pedir o artesão. A Nina, por exemplo, não vai poder pedir, mas ela pode ir lá nas redes sociais, ficar olhando e ver que é uma maravilha. E quando ela vier aqui para baixo nos visitar, a gente recebe ela com a pizza do artesão. Avisa lá que é ouvinte do Vira Casacas e aí você não paga a teleentrega. Quem paga a teleentrega é Carapanã. Pois é. Vamos lá, então, vamos de dica cultural. A primeira eu já anunciei aqui, né? A primeira é um livro. Eu recomendo fortemente que vocês conheçam o trabalho, O Colonialismo Digital, quer dizer... foi falado aqui, acho que todos os motivos do mundo, né, para que você preste atenção nesse livro e para que você preste atenção nessa discussão. Então, é uma obra aí que tem edição pela Boitempo, é uma obra dos pesquisadores Davidson Faustino e Walter Lipoldi, e existe muita coisa deles aí pela internet também, né, para você se deliciar e degustar antes mesmo de comprar a obra. Enfim, a gente sugere sempre que você compre a obra, né, porque não dá para achar qualquer coisa por aí, né, mas quando é autores nacionais fazendo um trabalho bacana, não sei o que, a gente recomenda que você compre, né, deixa para baixar aqueles filmes lá, né, aqueles lá, né, enfim, né. E, meus amigos, eu vou dar uma dica também de seriado, mas assim, ó, é um seriado que está em curso, tá? É que nem o goleiro, né? Você pode eleger o goleiro melhor da partida, nos 5 minutos finais ele toma um frango, tal. E, então, a questão é muito arriscada aqui, meu querido Felipe Abal, né? Porque é um seriado que não está livre de polêmicas. Eu estou me referindo à temporada atual que está passando, neste momento, do True Detective, né? É aquela série que teve uma primeira temporada que explodiu a cabeça de todo mundo, né? Sucesso absoluto, merecido, porque foi uma coisa completamente arrojada e bacana. Teve uma segunda temporada que eu não vou dizer que eu achei ruim, mas eu vou dizer que deu uma baixa, né, em relação à primeira, o que é um tanto quanto óbvio. Teve uma terceira que eu comecei gostando, mas ali pelo meio eu já parei e até hoje eu não sei como é que terminou, né, de tão chato que tava. E a gente está tentando de novo, né? Uma quarta temporada, presença magnífica dessa gigante, né? Que é a Jodie Foster, entre outras boas atrizes e atores. E uma trama voltando para uma questão um pouco mais sombria, com alguns toques aí meio fantasmagóricos e coisa parecida. Estão tentando recuperar algumas coisas que fazem piscadelas para a primeira temporada. Eu não sei se isso é um acerto, eu acho que tá mais para erro. Eu acho que a gente viria esquecer aquela primeira temporada, porque ela está lá, muito linda, né? E é uma maravilha. Agora, ficar tentando ou sempre comparar ou sempre fazer algum link, eu não sei se é uma boa ideia. Estou no começo, né? Já teve 4 episódios aí, né? Eu não sei quantos vai ter também, né? Mas enfim, né? Tô dando uma espécie de chance, né? Até porque se passa no Alasca naquelas áreas lá onde não faz sol durante um bom tempo, assim. Eu acho perfeito para uma ambientação que nem essa, assim. Então, qualquer coisa você acha pelo menos bonitas imagens. Cara, eu tô um episódio atrasado e eu tô gostando. Eu tô gostando até pelas referências da primeira temporada. Eu reassisti pela 8ª vez a primeira temporada antes de começar essa nova aí. E gostei muito das referências e coisa. Eu gosto desse clima meio sobrenatural e tal. Eu tô achando bem bacana. Vamos ver. Tá. Acho que tá com tudo pra ir bem, sim. Mas eu ainda tô meio... Eu tô dizendo assim, vai tu primeiro aí. Vamos ver se tá quentinho. Gente, eu vou dar uma dica bem rapidinho aqui. Eu vou dar uma dica de um filme da A24, Gabriel Divan, tá? Olha, vai chover.
Eu assisti, ele vai sair em março nos cinemas. Como é que então o senhor assistiu? Então? Eu peguei na biblioteca do Paulo Coelho, né, cara? Eu peguei aqui pra assistir. Eu sei como é que tu assistiu. Nina da Hora conseguiu. Conseguiu pra mim, ela me passou aqui num Drives. Não passa as dicas, não. Eu assisti aquele Homem dos Sonhos, cara, porque assim, eu sou um grande fã do Nicolas Cage, né? Abraço pro pessoal do podcast Nicolas. Eu sou um grande fã do Nicolas Cage e diz assim, um filme chamado O Homem dos Sonhos com o Nicolas Cage não pode ser ruim. E assim, ele não é muito bom, mas ele tem uma premissa muito legal, né? A Nina e o Gabriel, que são das internet, eles vão lembrar muito daquele... Vocês lembram daquele memezinho antigo que era tipo, Have you dreamed this man? Que apareceu uma imagem, sabe, Gabriel? Porra! Então ele é um filme baseado nesse meme, porque basicamente o Nicolas Cage ele é um professor universitário de psicologia e as pessoas começam a sonhar com ele, né? Várias pessoas em todo o mundo sonham com Nicolas Cage. Tá? Tá, mas isso é o normal, isso é a vida normal das pessoas. Sim, mas o Nicolas Cage sem ser o Nicolas Cage, né? Ele sendo um professor, então imagina assim que várias pessoas pelo mundo começam a sonhar com o Gabriel Divan. E do nada assim diz, meu Deus, mas eu sonhei com o Gabriel Divan, eu sonhei com ele apareceu no meu sonho, e ele vira uma celebridade, então, porque as pessoas começam a sonhar com ele, só que tudo muda quando começam a ter pesadelos com ele. Então é aquele negócio, Gabriel Divan me matou, Gabriel Divan chutou meu cachorro, né? Sonhei com isso aí. Então o filme todo, ele é, né? O roteiro dele é baseado nesse meme com toda certeza. Tá? Então ele é um filme bem divertido, ele Nicolas Cage tá bem demais como sempre, né? Ele é o grande ator da nossa geração, com certeza. Então assim, vale a pena por causa desse negócio de que ele tem, né, toda uma construção que vem de uns primórdios da internet, assim, e também tem muito a ver com essa nossa realidade, né? De que uma hora a pessoa é vista, ele é o cara, ele é legal, ele é o negócio do momento, e que depois ele acaba sendo cancelado mesmo, né? Ele acaba sendo cancelado porque as pessoas constroem, então, nos sonhos delas, uma outra coisa, uma outra visão a respeito dele, e dele já não vale mais absolutamente nada. Então aqui, fica a dica, se você tiver, né, a sua fichinha nessa locadora aí, pode ir lá pegar que já tá tudo certinho, já deve ter até dublagem, já que o Brasil é foda em fazer, não dublagem, fazer legenda, né? A gente é muito rápido pra isso aí, já deve estar lá. Se não, também tem as geradas por inteligência artificial, que são uma porcaria. Mas, né, daqui a pouco a gente melhora com isso aí. Nina, minha querida, dê sua dica aí pro pessoal que tá nos ouvindo. Eu tava anotando as dicas de vocês aqui, que eu tinha assistido. E Nicolas Cage é sempre um sucesso, né? Uma hora ele é meme e outra hora ele é um grande ator. Ele é ótimo. O que eu tenho pra indicar, eu assisti ontem, assim, não sabia nem que ia estrear Eu não sei se eles estão chamando de minissérie, porque ela só tem um episódio, que é contando como que foi os bastidores da gravação de We Are The World, né? Aquela música que juntou um monte de gente foda, cantor, artista da década de 80, ali, 90, para criar uma música, mais do que uma música, né? Criar uma forma de mobilizar as pessoas a ajudarem. Na época, eu não lembro bem se era só a Etiópia, o Quênia, né? Mas era uma forma de você mobilizar ali os Estados Unidos e, para além dos Estados Unidos, de você juntar formas de ajudar, né, as pessoas que estavam passando. Não era só fome, mas tinha acabado de acontecer uma guerra. Era os Estados Unidos pela África, que eles pontuaram. E a minissérie é muito legal, ela tá na Netflix. Mas, assim, vocês podem usar outros meios para assistir. Eu assisti por meio de outros meios, mas é isso aí é outro episódio. Mas tá na Netflix, tá? Pra galera que tem Netflix. Então, é a ideia de como que eles conseguiram juntar o tempo que eles tiveram para fazer a música, para escrever músicas, que tem várias informações ali, sobre como que eles juntaram pessoas que geralmente trabalham sozinhas, vamos dizer assim, são artistas, e artistas, eles têm seus momentos, suas construções só com seus empresários, produtores, que seja, e eles se viram numa situação de que eles estavam dentro de um estúdio de música, com vários artistas diferentes, todos eles muito famosos, muito, muito famosos para a época,
e eles tinham que diminuir o ego deles ali para poder fazer a música sair, né? E aí agora eu lembrei que era sobre a Etiópia mesmo, era os refugiados que estavam passando fome na Etiópia, cerca de 1 milhão de pessoas tinham morrido, né, naquele ano, em 85, e aí eles fizeram essa música. E aí o engraçado é ver como que eles estavam reagindo um ao outro. Eles tinham que errar um na frente do outro. Alguns esqueciam a música. Pra quem é fã do Bob Dylan, eu não sou fã do Bob Dylan, mas assim, pra quem é fã do Bob Dylan, tem uma parte do filme, assim, que é ele não conseguia cantar música, ele não estava se sentindo confortável. E aí ele só se sentiu confortável porque ele passou 10, 20 minutos ali com o Stevie Wonder tocando piano para que ele se sentisse confortável com a música. Então, assim, você pode tirar várias interpretações disso, dessa dinâmica deles colocarem essas pessoas, do cenário que eles construíram ali. É óbvio que você tem que ir com o olhar de que é um filme com narrativa americana. Ou seja, tudo que você pode esperar vai estar nesse filme, nessa minissérie, mas eu achei bem legal eles terem gravado e soltaram assim de surpresa, eu não esperava. Então essa é uma dica para fugir um pouco assim e você observar outras relações da época. De livro, eu sei que meu livro já foi indicado aqui, vou reforçar o livro do Algoritmos My New Explica, que tem essa proposta de você ler sem tomar café, você tem que ler em movimento dentro do transporte público, mas eu queria trazer, na verdade, outras indicações aqui de uma série, tem o volume 1, eu tô com os 3 volumes aqui, tem uma editora, que eu não sei se todo mundo conhece, mas a editora Quitembo tem uma antologia sobre afrofuturismo, né? E por muito tempo lá no passado eu lia muito mais livros afrofuturistas, aí eu tive que parar por conta das pesquisas e o debate, o mundo acabando com a inteligência artificial, e agora eu estou retomando aos poucos essas leituras. Então tem uma antologia que foi organizada pelo Alain Avelino, Anderson Lima, Sabine Mendes e Kinaya, né, sobre como dá para você imaginar o futuro quando você coloca as pessoas negras nessa possibilidade de imaginar e decidir ali os direcionamentos na sociedade. São 3 livros, todos eles têm o título Afrofuturismo, o Futuro é Nosso, mas cada livro trata de uma parte, né? Então o primeiro livro vai trazer essa ideia do que é o afrofuturismo, um movimento que vai além do movimento estético, mas que também é político, artístico, da escrita, da tecnologia, da literatura, né? E aí traz uma coletânea de autores muito que vão se complementando, né? Você pode ler os artigos independentes um do outro. O segundo é uma parte onde você tenta trazer melhor o afrofuturismo do Brasil, né? Então, o segundo livro dessa série é focado nas regiões do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia e Rio Grande do Sul, né? São os contos de autores desses territórios. E o terceiro livro, ele vem estabelecendo esse lugar do encontro, né? Então, você passa pelos 2 livros, traz a perspectiva do Brasil, e no terceiro é um volume mais assim, especial. Eu senti que eu estava passeando pelas tecnologias ao longo do tempo. Tinha uma linha do tempo onde eu ia passando por tecnologias que eu nem sabia que eram tecnologias, para além do digital, sabe? E aí você termina com uma sensação de esperança. Eu acho que eu falei muito dessa palavra esperança porque depois da pandemia e com tudo que está acontecendo no mundo, se a gente não fomentar a esperança, não tem como. Então, acho que as minhas indicações assim, de livros são essas. Leiam o livro de Algoritmos, mas fortaleçam aí a escrita e os livros do afrofuturismo brasileiro. Muito bacana, tudo anotadinho, vai estar lá no nosso site. Gabriel Divan, só nos resta agradecer de novo a Nina pela participação e te pedir então para que toque a boiada, Gabriel. Isso, eu vou tocar a boiada. O rei do Baião vai me chamar e eu vou tocar a boiada. É brincadeira. Vamos lá, então, agradecendo a presença da Nina aí, primeira, certamente de muitas, né? Abriu a porteira aqui, muito obrigado, programaço. E a gente agora tem que chamar o rei do Baião, né? Porque a boiada tá aí, né? A boiada tá sempre aí, a gente toca toda semana, mas eles voltam. E assim é o nosso trabalho de Sísifo.
Vamos lá, Rei do Baião. Chega junto pra tocar a boiada. Tchau, até semana que